Vamos ler, irmãos, a palavra que o Senhor tem colocado comunhão para lermos no livro do Êxodo, o Velho Testamento, Êxodo, segundo livro da Bíblia, e vamos ler no capítulo 17. Êxodo 17. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué
desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que também são visitantes, ouvintes da palavra de Deus, este livro do Êxodo, como o próprio nome significa, foi a viagem, a saída do povo de Israel. Saíram do Egito e caminharam rumo à terra prometida em Canaã. Uma viagem que, irmãos, se faria em meses, durou 40 anos, pois prefigurava também a nossa caminhada longa, deixando o mundo do pecado e marchando rumo a Canaã celestial. E nesta jornada, irmãos, muitos acontecimentos houve, alguns foram gloriosos, maravilhosos, foram bênçãos, mas muita lágrima, muita prova, muita guerra, enfermidade e adversidade. Isso também ocorre conosco, irmãos, nesta nossa marcha. Quantas ondas contrárias se levantam, mas também quantas bênçãos nós recebemos do nosso Deus. E no fim da jornada teremos, irmãos, a entrada na glória do reino eterno. Aqui nós vemos que na marcha eles tinham atravessado o Mar Vermelho, estavam ainda na península do Sinai, e eles marcharam, chegaram no lugar chamado Refidim, que quer dizer descanso. E ali eles esperavam realmente repousar um pouco, descansar um pouco da jornada, mas quando foram ver nas imediações, não havia água, e o povo começou a se rebelar, murmurar e se levantar contra Moisés. Trouxeste-nos aqui para morrermos de sede. Vai morrer todos, nós, nossos filhos, nossas mulheres e os animais, todos morrerão de sede. E Moisés então disse para o Senhor, porque ele disse: vocês estão clamando a mim, tentando a Deus, querendo dizer, tenham paciência, Deus proverá, Deus está vendo também. Irmão, Deus está vendo a tua prova. Irmã, não te desespere, Deus está sabendo da tua causa. Ora, fica firme e aguarda, porque virá uma resposta de Deus. Quem sabe esta palavra é uma resposta, que uma porta se abrirá na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então Moisés clamou ao Senhor: Senhor, daqui a pouco o povo vai pegar em pedras e vão me matar, vão me apedrejar, tenha piedade. Então o Senhor falou com ele: saia daí do arraial, venha no lugar daquela rocha que eu te mostro em Horebe,
e ali vou fazer a obra. Pega na tua mão a vara que abriste o mar vermelho e venha com ela na tua mão. E assim foi feito, irmãos, e Deus disse: eu estou sobre a rocha. Fere a rocha, bate e vai ver o que acontece. Irmãos, ele feriu a rocha e de uma forma milagrosa. Há alguém que cientificamente quer explicar os milagres, mas milagre é milagre, irmão, e Deus é que sabe explicar. Glória ao nome do Senhor. O certo é que ferindo a rocha, partiu ali, explodiu e brotou um rio de águas que deu para alimentar toda aquela grande multidão, irmão, e os animais também. Isto deixou registrado. Na verdade, eles estavam esperando um repouso, um descanso, mas veio prova. Quem sabe alguém se mudou para algum lugar, construiu alguma coisa para descansar, e de repente se vê numa provação, se vê no meio de murmuração de um e de outro. Mas hoje o Senhor manda esta palavra: fica firme, meu servo, fica firme, minha serva, que alguma coisa nova vai aparecer, uma fonte vai brotar, um rio vai jorrar na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Como? Mas como vai ser? Não importa como, crê somente e verá a glória de Deus, e verá o cumprimento da palavra de Deus na vida daquele que crê. E assim, irmãos, o povo falou mal, o povo irritou a Deus, porque duvidou: Deus não está entre nós, será que Ele está no meio de nós ou não? Parece que não. E o Senhor se aborreceu com o povo. Irmão, irmã, cuidado com o que você fala. Ah, mas eu vejo cada coisa grave, cada crítica pesada que as pessoas falam contra a obra, contra a congregação. Irmão, cada um vai dar conta diante de Deus do que faz e do que fala. O Senhor Jesus falou muito claro nos evangelhos: por tuas palavras serás justificado, mas também por tuas palavras serás condenado. Quer dizer, se as palavras são verdadeiras e justas, Deus justifica. Mas se as palavras forem de murmuração, de acusação falsa, de mentira, de engodo, irmão, vai dar conta diante de Deus no juízo também. Cuidado cada um com o que fala, para não falar o que não deve e ser responsável. E em seguida, irmão, os irmãos vejam, termina uma prova com um milagre, com uma obra grande, mas já o primeiro verso seguinte diz assim: então veio Amaleque e lutou, guerreou, pelejou contra Israel em Refidim. Lugar de descanso, teve provação, murmuração, mas teve milagre. Depois do milagre, agora o inimigo fazendo guerra. E o Senhor manda a palavra: eu faço obra na tua vida, outras provas se levantarão, mas eu não te deixei e nem te abandonei, e não vou te deixar e não te abandonarei. Glória ao nome do Senhor. Novamente a guerra agora, irmão, tropas, um exército inimigo vindo. O exército vem devagar, porque tinham as armas daquela época, arremesso de rochas, de pedras, assim por diante, animais.
mas alguns mensageiros na frente, com cavalos velozes, vieram avisar: os amalequitas estão vindo. O rei, cada um tinha o título de Amaleque, mas o nome, tem um nome de um rei amalequita que era Agag, que foi poupado por Sansão, ou melhor, por Saul, e Deus se desagradou extremamente de Saul por ter poupado Agag. Mas aqui era um outro tempo, um outro rei, e vinha vindo para fazer guerra, e souberam isto, vamos dizer, irmão, no meio do dia. E Moisés chamou Josué e disse: Josué, arma o povo, nomeia, escolhe homens valentes, nomeia para a guerra, e parte para o campo da batalha, que era uma planície. E eu, Arão e Hur, nós vamos subir num outeiro, num pequeno morro que haverá, numa pequena montanha, e dali de cima nós vamos ver a campina, a planície embaixo. Vamos estar orando, vamos estar clamando por vocês. Irmão, a oração dos santos, a oração de um por outro, a oração da igreja pela irmandade, tem muito poder nos seus efeitos. Oremos uns pelos outros, irmãos. Cada um de nós não deixa nenhuma oração sem apresentar toda a irmandade. Oremos uns pelos outros. E assim foi feito, irmãos. No dia seguinte, já Josué estava marchando para o campo de batalha, e Arão, Hur e Moisés subiram no cume do outeiro. Lá de cima eles viam embaixo, pela cor das fardas, dos fardamentos, pela cor das bandeiras, das flâmulas, eles conheciam quem era o povo de Deus, quem era o inimigo. E ali eles, assistindo aquilo, irmão, entraram em combate. E Moisés tinha nas suas mãos o cajado, a vara, que é chamada aqui vara de Deus, porque por aquela vara muitas obras tinham sido feitas. Então Moisés, naquele clamor, irmão, segurando o cajado, ele erguia as mãos: Senhor, olha lá, tem misericórdia do teu povo. E Arão e Hur notaram que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Deus ia vencendo o inimigo. Mas Moisés estava idoso, cansado, e realmente, irmãos, ficar com as mãos erguidas, ainda segurando um peso, por pequeno que seja, a gente não aguenta muitos minutos não. E Moisés então fazia descer as mãos para descansar. Mas quando as mãos de Moisés descansavam, o inimigo ganhava terreno. E Arão e Hur notaram isto. Irmão, nós temos que notar o andamento da obra. O irmão nota na tua casa, os teus filhos, a tua família, como está prosperando, ou se está retrocedendo. E não abaixa as tuas mãos. As nossas mãos erguidas é a voz da nossa oração perante Deus. Ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pela igreja, ore pela irmandade, ore pelo bem da obra de Deus. E o inimigo vai perder terreno nesta luta, irmão. Então o que fez Arão e Hur? Tem que ter luz, irmão, buscar solução. Imediatamente viram uma pedra, aquela pedra serviu de repouso, serviu de assento para Moisés. E veio Arão de um lado e segurou uma das mãos de Moisés, segurando o cajado.
Ur foi do outro lado, segurou a outra mão que segurava o cajado, e durante todo aquele dia, até o pôr do sol, as mãos de Moisés não abaixaram, pois tinha quem segurava com facilidade à direita e à esquerda. Glória ao nome do Senhor. Alguém que está cansando ou cansado de alguma luta, de alguma prova, de alguma situação na tua vida, o Senhor, por esta palavra, manda reforço à tua direita e reforço à tua esquerda também. Levanta o teu ânimo, levanta a tua fé, glória ao nome do Senhor. O inimigo vai cair por terra. Glória ao nome do Senhor. E realmente, irmãos, as mãos erguidas são a nossa oração. As mãos alçadas, como aquela mulher que alçou a mão, ou estendeu a mão. Ela estava humilhada, estava agachada, mas a mão encontrou a ponta do manto de Jesus, e dele saiu virtude e a curou. Assim a nossa oração, irmão, ela toca no trono da majestade do Senhor, e de lá vem virtude, e de lá vem obra na nossa vida. E assim como o Senhor Jesus também, irmãos, após a ressurreição, entrou na casa onde estavam os discípulos reunidos, provados, amedrontados, porta fechada, janela fechada. O Senhor entrou e apareceu no meio deles. Não precisou pular janela, não precisou descobrir telha. O Senhor atravessa qualquer obstáculo. E chegou e estendeu as suas mãos e disse para eles: paz seja em vós. Nesta manhã, por esta palavra, não são as mãos de Moisés, não são as mãos do Senhor Jesus, são as mãos do servo de Deus, mas pelo poder e a certeza desta palavra, irmã, haja paz na tua vida, haja paz na tua casa, haja paz na tua família, glória ao nome do Senhor. Irmão, haja paz na tua necessidade, na tua causa, na tua peleja, haja paz em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Moisés se alegrou, irmão, e com aquela grande vitória, naquele lugar, naquela rocha de descanso, e aquela rocha, irmão, era uma metáfora de Jesus Cristo. A rocha representava Cristo. A rocha que dela brotou um rio de águas era a representação de Cristo. E esta rocha eleita, esta rocha eterna, está aqui nesta manhã. E esta palavra é um rio de água viva, que vai refrigerar a alma e o coração de cada um de nós. Então Moisés, irmãos, edificou um altar naquele lugar, e chamou aquele lugar Jeová Nissi, que quer dizer: o Senhor é a minha bandeira, é a minha vitória, glória ao nome do Senhor. E nesta manhã, permita a Deus, irmão, que esta palavra seja a bandeira da vitória de alguma causa de alguém. Creia, irmã, creia, irmão, que está ouvindo à distância, alguém que está ouvindo noutra nação. O Senhor é a tua bandeira, o Senhor é a tua vitória. Irmão, descanse nesta palavra. Moisés descansou naquela pedra, descanse nesta palavra, põe na mão de Deus. Ele é a tua bandeira, Ele é a tua vitória. Disse o Senhor: escreve um livro
E leia depois para Josué e para todas as gerações que virão, que haverá guerra do Senhor contra Amaleque, contra os amalequitas, de geração em geração, inclusive na nossa geração. Mas no Brasil eu nunca ouvi falar que tem amalequita. Não tem pessoas, gente da nação, mas os espíritos que estavam nos amalequitas, eles continuam e fazem guerra, fazem adversidade de todo tipo, criticam, murmuram, contrariam, discordam, combatem. É a guerra do Senhor, irmão. Ninguém estranhe. É a prova de que estamos no caminho certo. É a prova de que estamos marchando para a vitória final. Glória ao nome do Senhor. É a palavra que Deus nos manda, irmão. Vamos levar conosco. Descansa nesta palavra, irmão. Descansa nesta palavra, irmã. Como uma rocha, Refidim era repouso, mas não deu repouso para o povo. Mas a palavra de Deus consola a alma, conforta o coração, refrigera a nossa alma. O Senhor é a tua bandeira, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira da vitória. Deus seja louvado.